bom dia mais uma vez para você. A gente te convida a acompanhar também a nossa transmissão ao vivo pelo rascaweb.com.br para um papo muito bacana sobre sustentabilidade a partir de agora com Flaviano das Neves, que é gerente geral da Aviação Senhor do Bonfim. Flaviano, mais uma vez, é um grande prazer te receber aqui no estúdio da Rasca para a gente agora conversar sobre um assunto assim que passa, né, um pouco, transcende um pouco essa coisa da empresa de trabalho, né? Cuidar do meio ambiente deveria ser uma das principais, se não a principal, né, atribuição dos gerentes aí mundo afora pra gente cuidar desse planeta, que é o único que a gente tem, né? Não tem ensaio, é só ele e mais ele. Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Malha Fina. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos os ouvintes da Rasca Web. É um prazer estarmos aqui, batermos esse papo, falar um pouco um outro lado da área de transporte, né? E não o que a gente tem sempre conversado quando temos as oportunidades. É sempre legal a gente saber, né, da preocupação ambiental das empresas, né? Principalmente quando a gente está falando de uma empresa fundada lá em 1966 e que tem aquela preocupação em cuidar de um meio ambiente numa cidade tão importante para o ecossistema aí da nossa região, né? Nossa bela Angra dos Reis precisa ser cada vez mais cuidada. E a Aviação Senhor do Bonfim está fazendo o papel dela, né? Isso, é uma preocupação grande, é uma cultura da empresa estar sempre buscando tecnologias, né, que estejam em concordância com o que o mercado está oferecendo. E o que nós atingimos aí, que a gente tem até feito uma divulgação bacana aí nas nossas redes, foi através da energia fotovoltaica, né, com as placas solares nós atingimos nesse mês a marca de 1 gigawatt de produção, que é muita energia, né? Então, a gente instalou esse sistema tem quase 5 anos. Em 3 anos nós tivemos o retorno do investimento. A partir daí você tem a economia de energia, mas também tá a contribuição efetiva para o meio ambiente, né? O que você deixa de desmatar em árvores, o que você economiza em relação à emissão de CO2 na atmosfera, o que essa energia representaria para os carros elétricos hoje, que também é uma tendência mundial que está acontecendo, né? Então, isso só vem somar a nossa preocupação com o meio ambiente, tentar ser uma empresa o mais próximo possível de preocupação e cuidado com o local que nós operamos. São as famosas boas práticas, né? Cuidar do meio ambiente, aquela coisa de você ter uma preocupação. E, Flaviana, a gente fica muito feliz porque uma boa prática contamina, a boa contaminação, né, as pessoas, né? Um funcionário de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente leva para dentro da sua casa, leva para dentro do seu meio de ganhar a vida, até mesmo ali um motorista, um cobrador, um assessor ali, um assistente de mecânico, por exemplo, toma um cuidado maior na hora da sua tarefa diária, né? Ou no seu descanso dentro da sua casa. Isso, e falando também, batendo nesse tema, a gente tem outras coisas também, né? É claro que a visibilidade da produção de energia através das placas solares é bem grande, é um assunto que tem ocorrido bastante no Brasil. Mas a gente também tem a parte veicular, que os veículos hoje são extremamente mais tecnológicos do que eram há décadas atrás. Menos poluentes. Menos poluente a emissão de barulho, de CO2, a emissão de decibéis do veículo é muito mais tranquila em relação ao que era algumas décadas atrás. E a gente hoje já está trabalhando com veículos padrão Euro 6, que é o que tem de mais moderno atualmente na produção, na fabricação de veículos. E também a vida útil dele se torna maior e a obrigação dele de operação é através de um biocombustível, que a gente também hoje já está, o nosso combustível de operação hoje ele já está com 15% dele é biodiesel.
é mais saudável para o meio ambiente, apesar de ser um produto que para nós em operação ele é mais trabalhoso, exige um cuidado maior, os filtros se deterioram com mais facilidade, mas é a tendência mundial de você substituir o combustível fóssil por outras fontes de energia. E a longo prazo, né, Flaviano, a gente só espera que todas as outras empresas assumam essa responsabilidade, né, socioambiental, né, não é só mais ambiental, agora é socioambiental, porque como a gente vê, né, a utilização das boas práticas, você bem citou, financeiramente em alguns momentos ela pode ser até deficitária para a empresa, mas ao longo prazo todo mundo tem a ganhar, né? Exato. Como eu falei, né, o biodiesel traz um certo problema, mas a gente também acredita, Toninho, que ao longo do tempo, a própria evolução das fábricas, isso vai melhorar, entendeu? A eficiência do motor em relação a esse biodiesel. Porque hoje ele está 15%, já existe metas para se chegar até 20% de biodiesel adicionado ao óleo diesel. A gente trabalha com óleo diesel classe premium, né, que é o aditivado, que para também ajudar a operar. E juntando a isso, nós também temos lá na operação nossa a captação de águas das chuvas, né, que a gente tem uma cisterna gigantesca lá, que também você reutiliza essa água para lavar os carros. E a gente vai implantar um outro sistema lá, que é o reuso da água quando ela é utilizada pelo carro, né? Passa lá no lavador, aquela água vai para um sistema, ela sofre um tratamento químico e volta para a cisterna para ser lavado novamente o carro. Claro que tem uma quantidade útil que você possa fazer isso, mas também você ter cuidado com a água, que é um recurso natural limitado, né? Exatamente, você tocou num ponto muito importante, né? A gente inclusive tem divulgado aqui na nossa programação uma campanha do IMAR que reza também sobre esse reuso da água, aquela coisa que dá o desconto no próprio IPTU do munícipe, né, que contribui ali, aquela coisa toda. E essa coisa, né, do agente prático, né, trabalhando para a empresa, uma empresa tão grande quanto a Aviação Senhor do Bonfim, essa prática de reuso da água, armazenar água, botar numa cisterna, reutilizar, volto a dizer, vai contaminando de forma positiva o funcionário, que ele começa a pensar, poxa, se eu faço isso na minha empresa, por que eu não posso fazer isso na minha casa, né? E todo mundo no final vai ficar muito à vontade. Eu tenho certeza que essa cabeça pensante do Flaviano não está parando por aí. Ele já deve estar pensando assim, o que eu posso ainda continuar fazendo, né? Não só no ramo econômico, a gente também tem que pensar o tempo todo, você como gerente, sim, principalmente, mas também tem que pensar no coletivo, né? No todo, né? Uma empresa que realmente cuida do meio ambiente, Flaviano, ela devia ter uma bandeira, né? A gente sabe que a Aviação Senhor do Bonfim, por exemplo, ela é certificada com a ISO, né? Entre outras coisas, e esse cuidado poderia, assim, também incentivar nas outras empresas, né? Poderia não, né? Já deve estar incentivando em outras empresas as mesmas práticas, né? Sim, a gente recebe até visitas de outras empresas, principalmente querendo conhecer o nosso sistema fotovoltaico. Hoje nós temos um setor que cuida da gestão ambiental, que é um profissional qualificado para estar sempre nos orientando ao que tem que estar melhorando dentro da garagem, né? A reutilização de produtos que possam ser encaminhados para reciclagem, né? Você pegar determinados resíduos e ser descartado de forma correta através de uma empresa licenciada pelo INEA, que faz essa coleta, tem todo um cuidado, um monitoramento até o destino final daquele produto, né? É um óleo queimado, é uma borra que você tira no momento, lá na área de lavagem. Até mesmo um pneu que deixa de ser descartado no meio ambiente. Uma empresa que vai lá e recolhe. Um pneu que é reutilizado, um pneu que vai ser definitivamente descartado, mas tem que ser por empresas licenciadas. Então a gente toma muito esse cuidado, e nos últimos anos agora a gente tem um setor dedicado a isso, para estar cuidando de toda essa área de gestão ambiental dentro da empresa. E Flaviano, é importante também estar
interagindo, né, com as novidades, né? Porque a cada dia a gente tem uma nova informação. A energia fotovoltaica melhorou em determinada desempenho, em determinada situação, entre outras coisas. E no final, todo mundo vai, de alguma forma, trazendo assim, essas formas de cuidar um pouco melhor do nosso ambiente, né? E você vendo essa situação da energia fotovoltaica, há poucos anos, acho que menos de 10 anos atrás, nós sofremos uma crise absurda de energia, né? Então, essas empresas grandes e médias empresas que têm capacidade de fazer isso, ela está contribuindo para o meio ambiente, está contribuindo até para aquele usuário final de energia que na casa dele consome pouco, mas ao momento que você está gerando e você não está utilizando, você está descarregando na rede e essa energia está sendo usada por outras pessoas, por outras residências, entendeu? Então, a capacidade ainda é muito grande, tem muitas empresas aqui em Angra que podem estar fazendo isso. Como eu falei, a gente recebe visita, a gente mostra como é que o sistema funciona e a parte econômica é muito importante, você tem um retorno, mas o principal também é você estar contribuindo para o meio ambiente da sua região, do seu estado, do nosso Brasil, né? Você citou que o início da operação fotovoltaica lá dentro da aviação Senhor do Bonfim começou em 2019, né? Tá aí aquele fatídico ano que logo depois começou a pandemia, entre tantas outras coisas. E de lá para cá, eu acredito que a aviação Senhor do Bonfim só vem colhendo lucros e dividendos positivos com relação à coisa da energia elétrica, né? Entre outras práticas. A gente não está falando exclusivamente da fotovoltaica, não, gente. A gente está falando de cuidar mesmo da gestão ambiental de uma empresa tão importante, né, Flaviano? Em números, você poderia citar algo assim muito, muito bacana, assim, percentual de energia que você está produzindo hoje lá para você? A nossa capacidade de produção, ela é em torno de 15 mil kWh mês. Caramba! Isso representa para nós, do nosso consumo, em torno de 70% do que a gente consome. Você está gerando 70% do seu consumo. Isso. É praticamente uma usina. Aí é isso que acontece, né? Eu não utilizo totalmente. Por quê? Porque chega principalmente durante o dia, que está gerando lá agora, embora o tempo não esteja legal, mas mesmo com o tempo nublado gera. Está gerando lá agora. Então o que eu não estou consumindo está indo para a rede. Sim. E no final do mês eu tenho aquele mais e menos que a conta faz do que eu mandei para a rede. Entendi. Né? E é abatido na nossa conta. Faz uma bela do meio. Então, esse consumo que a gente bateu agora, essa produção que nós batemos agora esse mês, que dá 1 gigawatt, isso representa, Toninho, 5 mil residências abastecidas por um mês. A capacidade que nós geramos. Né, é em torno de a emissão, se eu não me engano, em torno de 500 toneladas de CO2 que deixou de ser emitido. Né, para veículos elétricos, daria para um veículo rodar mais de 5 milhões de quilômetros. Então tem toda essa parte do que representa não só a parte comercial, a parte financeira, mas a parte de cuidado com o meio ambiente. Um número assim. E assim, Toninho, o que você tem de preocupação com o sistema? Apenas uma vez por ano você tem que lavar as placas. Porque ela vai acumulando poeira ao longo do ano. Você vai lá, lava ela, os inversores, você toma cuidado para que ele não tenha nenhum problema. E esses equipamentos têm garantias longas, as placas têm garantia mais de 10 anos, os equipamentos também mais de 10 anos, então é um investimento interessante e que muitas empresas que têm capacidade, às vezes têm um certo receio, mas vale a pena fazer porque tem um retorno econômico e estaria contribuindo para o meio ambiente. A gente não tem a menor dúvida, né, dessa versão, vamos dizer assim, cuidadosa da aviação Senhor do Bonfim, a longo prazo cada vez se tornar ainda mais positiva para a cidade, né? Porque a gente volta a frisar, né? Toda vez que a gente tem uma boa prática, a gente vai levando essa boa prática a um patamar maior e as pessoas vão cada vez mais consumindo e difundindo esse tipo de informação. E batendo nisso, Toninho, né? Da boa prática, do cuidado, da preocupação com o meio ambiente, com o nosso usuário, né? Esses veículos os últimos que nós temos adquiridos padrão Euro 6,
Nós esse ano iremos entregar 20 veículos 0 km para operação aqui em Angra. 10 veículos já estão, nós já recebemos o primeiro lote agora, até o final do ano receberemos outros 10 veículos. Todos eles padrão Euro 6, de última geração, com ar-condicionado. E um dado bacana que a gente vai atingir no final do ano é que 100% das linhas em operação terá no mínimo um veículo com ar-condicionado. Né? Hoje nós temos linhas que ainda não tem, linhas que, lá do Camorim, por exemplo, que só utiliza micro-ônibus, mas já estão em produção, já foram encomendados micro-ônibus com ar-condicionado. Então, é também o cuidado e o bem-estar com o nosso usuário. A gente vai atingir uma marca muito importante, que é ter todas as linhas sendo atendida e ultrapassando aí 70% da operação com veículos com ar-condicionado. Ou seja, né, sinalizando que nos próximos anos a gente atingirá 100% para uma cidade como Angra dos Reis, turística, que tem um verão para valer, vai ser um ganho gigantesco para os nossos usuários. Exatamente. Cumprindo, né, aquela responsabilidade social também com a empresa, né? A gente sabe que a Aviação Senhor do Bonfim cobre aí todo o município de Angra dos Reis com linhas. Às vezes a gente nem tem noção da quantidade de linhas de ônibus que a gente tem, né, operando na nossa cidade, né, Flaviano? E sem contar, né, por exemplo, na semana passada as pessoas entrando em contato, a Aviação Senhor do Bonfim vai colocar ônibus depois da Expo, vai colocar ônibus depois do Angra Motor Fest. Não é só colocar ônibus, né? É uma preocupação em não deixar ninguém, né, de fora, não deixar ninguém na rua, entre outras coisas. E também não privar aquele que gostaria de estar participando do evento e não tem condição de um transporte. Então, é um cuidado também que a gente tem, sempre em parceria com o município, com a superintendência, com a Secretaria de Segurança Pública e a Superintendência de Mobilidade Urbana, a gente tentar dar esse atendimento, né, no término dos eventos e sempre acompanhando para que o usuário, a pessoa que quer curtir o show, quer curtir o evento, a Expo que teve agora nesse final de semana, possa participar e voltar para casa em segurança. E saber, né, que a gente tem uma empresa que a gente pode dizer que é nossa, né, original da nossa cidade, trabalha aí, como o próprio anúncio há décadas e aí com a cidade de Angra dos Reis, uma empresa parceira e que está assim saindo da zona de conforto, né? Uma empresa normalmente com a idade que tem, com a participação que tem em Angra dos Reis, muitas vezes a gente já está fazendo o nosso, não é por aí, pelo contrário, né? Tem que estar o tempo todo, igual você disse, né? Motores não poluentes, com a tecnologia mais avançada, tentando colocar ar-condicionado para todo mundo e fazer a coisa realmente acontecer para Angra dos Reis, né, Flamengo? A gente sempre fala, Toninho, nas oportunidades que nós temos, não é fácil o transporte coletivo, né, de massa. É muito complicado, mas quando você tem a oportunidade de falar e até conversar com o teu usuário, a coisa fica mais transparente. Muitas vezes você não pode atender aquela necessidade dele, mas em outras você pode. Você pode atender, você pode criar um novo itinerário para atender uma certa demanda que é solicitada. Nós criamos linhas no ano passado, linha do Ariró, que não tinha, um bairro que cresceu muito lá naquela região. Verdade. E junto com a superintendência achamos uma forma de que atendesse, que a linha fosse economicamente operacional, porque senão se torna deficitária e impacta em toda a operação. Verdade. Mas a gente sempre procura a situação lá dos bancos rosa, né, que a gente implantou, foi uma sugestão, uma ideia que surgiu através de uma reclamação de uma usuária. Então, esse canal estreitado com o seu usuário ajuda bastante a você sempre estar buscando melhorar a operação, tentando atender as demandas, máximo número de demanda possível. E manter sempre os canais abertos, né, de interlocução, porque em tempos hoje de rede social, a gente tem que ter um feedback, uma resposta rápida para algum eventual problema. Tem também a história do aplicativo para saber onde é que estão os ônibus, entre tantas outras coisas, é muito importante. A história do aplicativo, a história do pagamento via débito digital e crédito, né, que não existia alguns anos atrás e hoje é uma realidade aqui em Angra para quem paga a tarifa integral ou para quem chega a Angra e
Hoje em dia é difícil, né, cara? A gente fica andando com dinheiro, e passagem valor trocado, quebrado. Então, a gente tem trabalhado, tem buscado sempre essa melhoria para atender o usuário da melhor forma. E as redes sociais, como você falou, ajudam muito, que você divulga ali tudo que você faz também, né? Todos os apoios que você faz. Você sabe que a gente participa de vários projetos sociais no município, principalmente através da lei de incentivo que existe em Angra. A gente já chega aqui final do ano, a gente já começa a ter demanda para o ano seguinte para querer esse apoio nos projetos. Fora os outros projetos que a gente apoia sem ser via lei de incentivo mesmo, para tentar desenvolver principalmente a parte cultural e a parte de esportes aqui do município, né? Sempre dando um apoio, sempre dando um transporte, sempre valorizando o cidadão angrense, né? A prata da casa angrense, porque somos uma empresa 100% angrense, fundada aqui, e cresceu e evoluiu junto com o município de Angra. Então, nada mais justo do que dar esse retorno para a sociedade apoiando esses projetos. Até a própria prática social, né? Eu sou péssimo, Flaviano, de guardar data, mas eu vi que agora, recentemente, por exemplo, vocês estavam com uma campanha aí para abrir entre os colaboradores da Aviação Senhor do Bonfim, né, a contratação de PCDs, entre outras coisas. Isso. A gente continua com essa demanda ainda de contratação. Temos, até aproveitar a oportunidade, temos vagas para motoristas e manobreiros. Aqueles que tiverem interesse podem nos procurar através das nossas redes sociais, através do nosso telefone lá, o 3364-1200, que receberá as informações para enviar os currículos, né? Temos vagas hoje, nós estamos com 4 vagas para pessoas com deficiência. Olha e isso. Também a gente existe a obrigação legal, mas a gente tenta fazer também que você dê oportunidade para aquela pessoa com deficiência e que muitas vezes não tem oportunidade no mercado de trabalho. Exatamente. Só lembrando, né, também, Flaviano, que foi a primeira empresa com bilhetagem eletrônica aí na nossa região, entre tantas outras, entre tantas outras que por aí estão, né? Em 2001 fomos a primeira a implantar o sistema. Depois vieram câmeras de monitoramento, depois veio o GPS, que é uma ferramenta fantástica para nós, para controlar a velocidade por trecho, porque hoje teu veículo é limitado a 80 km por hora, mas em determinados locais você não pode passar de 40. Então, sim, existe uma limitação por zona. A gente trabalha isso muito sério para conscientizar o nosso colaborador e dar segurança ao nosso usuário, né? E veio agora, nesses últimos 2 anos, a tecnologia da outras formas de pagamento. Então, é uma coisa, Toninho, que o nosso querido e saudoso presidente Sr. Max, ele sempre buscava ver o que o mercado estava oferecendo de melhor para trazer para Angra. Então, nós hoje, junto com as sócias proprietárias da empresa, a gente tenta manter essa cultura de sempre estar tentando melhorar, sempre estar tentando desenvolver alguma coisa para ter o melhor transporte da região, que a gente tem plena consciência que a gente tem. Mas você tem que manter, você não pode se acomodar, você Sim. sempre tem que estar olhando o que dá para melhorar para esse usuário e para a cidade que você opera. Citando aqui também, segundo o nosso ouvinte aqui, a melhor comunicação visual nos ônibus. Para quem não conhece Angra dos Reis, por exemplo, tem no itinerário digital ali, aonde o ônibus passa pelo trevo. Isso, sempre aquela pergunta para o motorista, né? Morro da Cruz ou pelo... agora a gente implantou, já tem uns 2 anos, não só o nome da linha, mas os principais pontos de referência porque aquela linha passa. Então, para aquele morador, até para morador de Angra mesmo, você mora num lado da cidade, você não tem ideia de onde passa o carro lá do... Muita gente você fica meio perdido. O hábito, né? Então, isso foi bacana, a gente botou alguns pontos de referência no itinerário para facilitar a localização daquele usuário que vai utilizar o veículo. Flaviano, parabéns pelas boas práticas, parabéns aí pela implantação aí dessas novidades para Angra dos Reis e pela essa inquietação, não só do Flaviano, também como seus patrões, os gerentes, os proprietários da empresa, que estão sempre se preocupando, né, em trazer essas novidades,
coisas boas, né? Essas benéficas aí para os nossos munícipes, que continue assim com o pensamento para ter mais ainda 50, mais 200 anos aí se perpetuando como uma das principais empresas de mobilidade de todo o Rio de Janeiro. Sim, nós, graças a Deus, é um trabalho árduo que é feito há décadas, a gente não tem dúvida disso, do quão importante é e como ao longo dos anos a Aviação Senhor do Bonfim se tornou uma referência em operação. Como eu falei, não é fácil, é desafiador todo santo dia, mas o importante é que a gente tenta melhorar, busca essa melhora para sempre estar dando maior conforto e tranquilidade aos nossos usuários. Obrigado pelo espaço mais uma vez, Toninho. Estamos à disposição. E no ano que vem completando mais uma década, né? Exatamente. Será um ano muito interessante para nós, um marco. Você completar 60 anos de operação vai ser um ano muito especial para nós. Uma vida. Parabéns aí não só ao Senhor do Bonfim, como para todos os seus trabalhadores, essa empresa que, como o Flaviano disse, né, leva a sério aí, entre tantas outras coisas, a responsabilidade de dar emprego para essa cidade, que precisa muito dessa mão de obra local pungente, né, que a gente tanto clama, né, em outras empresas. Tem que dar mais moral. Aqui, ó, tá chegando aqui, ó, tenho orgulho de fazer parte da equipe, diretor incrível Flaviano, a pessoa não se identificou, mas aqui tá aqui a foto dele, é o Ronaldo. Obrigado, o Flaviano, pela sua presença, obrigado ao Vagão aí por essa assessoria de comunicação importantíssima, que ele tá sempre aí de braços dados com a Rasca. Volto sempre com mais novidades aí e vida longa, a Aviação Senhor do Bonfim. Obrigado, Toninho, até a próxima. Conversamos com o Flaviano das Neves, diretor da Aviação Senhor do Bonfim. Depois do intervalo a gente promete voltar com muito mais. Não saia daí, a Rasca volta já.